Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Por que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação? Nós temos que considerar algumas coisas. Aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação por dizer que a igreja sempre sofreu tribulações, né? Os irmãos no Coliseu, os apóstolos que morreram praticamente todos de forma trágica, perseguidos, atribulados, tem que considerar isso que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. Quer dizer, temos que considerar isso aqui que Jesus falou. Não somente alguns pontos, como aqui no versículo 29, que diz, e logo depois, essa é uma das passagens também usada para explicar que Jesus voltará depois da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade a outra extremidade dos céus. Então, acreditam por essa fala aqui do Senhor Jesus que o arrebatamento acontecerá somente no fim da grande tribulação, como inicia falando aqui no 29. Mas fala que os servos de Deus serão ajuntados, né, por anjos. Então, a gente acredita que o arrebatamento será feito pelo próprio Senhor, não será feito por anjos. E essa aqui é a vinda gloriosa de Jesus, e não a vinda para o arrebatamento, a vinda para a retirada da igreja. Se não fizermos a separação entre vinda gloriosa do Senhor e dia do arrebatamento, a gente pode ficar perdido nessa questão aqui do final dos tempos. Uma coisa que a gente tem que analisar e colocar aqui como crédito aos que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação é justamente essa passagem aqui que diz aqui, Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, implantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e os consumiu a todos. Então nós acreditamos que assim como Noé foi tirado da terra, né, ficou sobre as pessoas que estavam debaixo das águas, foram destruídas, e Noé ficou sobre as águas, sobre o dilúvio. Ou seja, aqueles que foram destruídos somente depois que Noé entrou na arca, o dilúvio aconteceu. Ló foi tirado de Sodoma e a destruição aconteceu. Então, acreditamos que a grande tribulação acontecerá assim como Ló foi tirado e a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu, assim também vai acontecer, né, o arrebatamento e depois a punição, a ira do anticristo contra o mundo nesse período. Aí alguns comentam, alguns falam, mas lá no Egito, Deus guardou o povo das pragas, né? Não houve trevas na casa dos egípcios e na casa do povo de Israel. Não. Nós temos que considerar que o Egito, do Egito à Terra Prometida, né, há um trajeto a ser percorrido. O povo estava no Egito, morou no Egito, saiu do Egito e foi para o deserto, morou no deserto e até eles entrarem na Terra Prometida. Acreditamos que o Egito representa um mundo antes da pessoa se converter. Quando ela se converte, ela sai do Egito, ela vai para o deserto, que é o período de peregrinação até a entrada na Terra Prometida, ou seja, nos céus. Então, a gente não pode colocar
essa questão do Egito, né, do povo guardado dentro do Egito, como a igreja guardada dentro da grande tribulação, porque está escrito lá em Apocalipse 3:10, que assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, dessa tribulação que o Senhor Jesus falou aqui em Mateus 24, em Lucas 17. Então temos que considerar isso. Aqui no finalzinho do versículo do capítulo 17, aqui no versículo 34, é como se Jesus estivesse falando do arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, ele deixa claro que o arrebatamento acontecerá nos dias em que as pessoas estarão vivendo de forma normal. Você que acredita que a grande tribulação acontecerá, ou melhor, que a igreja enfrentará a grande tribulação, você tem que considerar isso aqui, porque em Mateus 24:31 fala que depois de toda a destruição de acontecer, de toda a punição da ira de Deus sobre a terra, aí vai acontecer esse ajuntamento, né, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Mas aqui fala que o arrebatamento vai acontecer em dias em que as pessoas estão comendo, bebendo, comprando, vendendo, se casando, plantando. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer enquanto as pessoas estiverem vivendo uma vida normal na terra. Então não tem como a gente não separar o arrebatamento da vinda gloriosa de Jesus. Não tem como, porque se a gente descartar isso que Jesus falou aqui, que as coisas estarão acontecendo como nos dias de Noé, as pessoas estavam despreocupadas, vivendo a sua vida de forma normal e natural, e aconteceu o dilúvio, né? A destruição veio e Noé, já dentro da arca, se salvou. Ló foi tirado antes da condenação, do juízo sobre Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam vivendo também suas vidas normalmente. Assim vai ser a retirada da igreja da terra. Então nós temos que considerar isso. O povo de Deus não foi destinado para ira, e nós temos que considerar que o Senhor Jesus, ele prometeu à igreja em Filadélfia que guardará da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Estaremos fazendo mais vídeos falando aqui sobre o porquê a visão pré-tribulacionista tem mais coerência diante da questão dos pós, e a gente vai estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto, e aí você pode voltar para assistir mais, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e volte para assistir mais vídeos. Até o nosso próximo estudo.